Oi, crianças, bom dia! E hoje, dia 7 de setembro, nós estamos comemorando o Dia da Independência do Brasil. De acordo com o nosso planejamento, nós não faremos atividades no caderno hoje, tá? É mais um dia mesmo como uma comemoração cívica obrigatória. Então, nós vamos falar um pouquinho do 7 de setembro e sobre o hino da independência do Brasil, tá bom? Vocês receberam 3 folhinhas no dia que vocês foram na escola. Então, são essas folhinhas que nós vamos trabalhar hoje. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha D. Pedro I como imperador. Então, antigamente, o Brasil ele pertencia a Portugal. E a partir dessa data, do dia 7 de setembro de 1822, quando D. Pedro, às margens do rio Ipiranga, ele grita, independência ou morte, e a partir daquele momento o Brasil ele deixa de ser uma colônia de Portugal e passa a ser independente de Portugal. Então, por isso, que nós comemoramos essa data do dia 7 de setembro como a independência do Brasil, porque foi nessa data que o Brasil passou a ser um país livre de Portugal. Vocês vão aqui pintar o desenho do 7 de setembro, tá? Tem um trecho aqui do hino da independência do Brasil. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar as palavras que estão grifadas, essas que estão grifadas vocês poderão pintar também, e vão procurar no caça-palavras. Então, vamos ler esse trecho. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, aqui vocês vão procurar as palavrinhas pátria, gentil, liberdade, Brasil e serviu dentro do caça-palavras. Na segunda folhinha, nós temos aí um poema Pátria, de Olavo Bilac, que é o que eu vou ler para vocês. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país como estes. Olha que céu azul, que mar, que rio, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio da mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que balançam no mar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda, a luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha, quem com suor a fecunda e umedece. Vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás, pois nenhum como este imita na grandeza a terra que nasceste. Esse poema dá para ver que nós precisamos amar a nossa pátria. E a nossa pátria é o Brasil.
Precisamos amar a nossa pátria e precisamos fazer tudo para torná-la melhor. Então vamos refletir um pouquinho. O que podemos fazer para o Brasil ser o melhor lugar do mundo para se viver? Então pensem e comentem com a mamãe, né? O que nós podemos fazer para o nosso país ser o melhor lugar do mundo para se viver? E aí tem uma oração, né, pelo nosso país. Senhor, quero ser sempre um bom brasileiro. Quero amar e respeitar a minha pátria. Fazer tudo para torná-la melhor. Agora, do lado do poema de Olavo Bilac, nós temos aí algumas perguntinhas relacionadas à parte da pátria que a gente já está vendo desde a semana passada e também ao vídeo que eu coloquei para vocês. Então, qual o nome da sua pátria? O nome da nossa pátria, Brasil. Em que dia é comemorada a independência do Brasil? No dia 7 de setembro, que é no dia de hoje. Onde e quando ocorreu a independência do Brasil? A independência do Brasil, ela ocorreu às margens, né, do Riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. E quem deu o grito da independência, né? E por quê? Quem deu o grito da independência foi Dom Pedro I. E por quê? Com qual objetivo ele fez isso? Para tornar o nosso país, né, o Brasil, livre de Portugal, ou seja, para o Brasil deixar de ser colônia portuguesa. Anote a frase que marcou a independência. Independência ou morte, que foi o grito que ele deu, né? Independência ou morte. Aqui, quando fala quem deu o grito da independência, né? Aqui esse grito da independência, ele também ele é conhecido como grito do Ipiranga, tá? Cole uma gravura referente à independência. Quem tiver internet, tiver como imprimir ou tiver algum livro velho que quiser recortar alguma figura da independência e colar, tudo bem. Como eu sei que a maioria de vocês não tem a figura, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho sobre a independência aqui nesse espaço, tudo bem? Agora, eu estou trazendo para vocês na terceira folhinha o hino da independência completo, né? Que lá na primeira folhinha nós trabalhamos só um trechinho. Então vamos falar um pouquinho do hino da independência. O hino da independência, ele foi composto por Evaristo da Veiga e a sua música é de Dom Pedro I. Segundo diz a tradição, a música foi composta pelo imperador às 4 horas da tarde do mesmo dia do grito do Ipiranga, né? Ou seja, no dia 7 de setembro de 1822, quando já estava de volta a São Paulo, que ele estava vindo de Santos. Então, o hino não foi algo planejado com antecedência, mas sim eles fizeram o hino no dia mesmo do grito da independência do Brasil. Então, aqui agora, para a gente acompanhar, eu vou colocar a música para vocês. Então, vamos lá. Todo mundo cantando junto, tá? Hoje o dia é muito importante. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá temos servir ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que
nos forjava, da perfídia astuta vil, o vilão mais poderosa, zombou deles o Brasil. O vilão mais poderosa, o vilão mais poderoso, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, onde vá temam servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Entre as falanges que apresentam fáceis fios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temam servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiro, já com garbo juvenil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Gente brasileira, onde vá temam servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Após ter cantado, o hino da independência com muito respeito e patriotismo, nós vamos agora fazer a leitura do poema, que a música é um poema, e nós vamos identificar as rimas dessa música. Então vamos lá. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então, olha aqui, ó. Gentil rimou com Brasil. Pode pintar essa rima aqui, ó, de amarelo, ó. Gentil com Brasil, tá? Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Serviu, rimou com Brasil. Podem pintar de verde. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Então, olha lá. Ardil rimou com Brasil. Podem pintar de azul. Depois, não temais ímpias falanges, que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil.
Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Então, vocês vão pintar aqui de amarelo hostil, rimando com Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já com garbo juvenil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Com um lápis verde, vocês vão pintar a palavra juvenil e Brasil. Vocês devem ter observado que no hino da independência tem várias palavras de época, né? Palavras um pouco mais difíceis e que vocês desconhecem. Então, aqui estava pedindo para vocês estarem procurando num dicionário o significado dessas palavras mais difíceis. Como eu sei que nem todo mundo tem dicionário, então eu já coloquei um glossário, né? Com o significado de algumas dessas palavras do hino para vocês. Então, vamos ler. Brava significa valente. Servil, relativo a servo, subserviente. Grilhões são correntes de metal. Perfídia, deslealdade, traição. Astuto, habilidoso para fazer o mal. Ardil, artimanha, estratégia. Ímpias, cruéis. Falanges, tropa e legião. Hostil, inimigo. Garbo, elegância e porte. Varonil significa viril e esforçado. Agora, para trabalhar um pouquinho, né, da letra cursiva e também o sinônimo. Sinônimo é o significado da palavra. Antônimo é o contrário, por exemplo, dia, noite, branco, preto, claro, escuro, alto, baixo. Isso é o antônimo, é o contrário das palavras. Quando a gente fala em sinônimo, sinônimo é o significado das palavras. Então, aqui nesse glossário, e quando a gente procura também no dicionário, o que o dicionário traz? Traz o significado das palavras, ou seja, o sinônimo. Então, como nós já temos aqui o sinônimo dessas palavrinhas, né, nesse glossário que eu coloquei, nós vamos pesquisar e vamos trocar a palavra grifada. Aqui na última frase, a palavrinha ímpias não saiu grifada, tá? Podem grifar aqui também, porque é ela que nós vamos trocar. Então, por exemplo, aqui na palavrinha brava, nós vamos trocar pelo seu significado. Palavrinha brava, nós vamos trocar pelo seu significado, que é valente. E depois copia o resto da frase. Em alguns casos, nós vamos ter que adaptar a palavra para poder dar uma concordância na frase. Então, vamos lá. Brava gente brasileira. Olha lá. Valente gente brasileira. O homem é astuto. Olha lá, o que significa astuto? Habilidoso para fazer o mal. Então, o homem é maldoso. Não temais ímpias falanges. Olhem lá, ímpias é a mesma coisa que cruéis. E falanges é tropa ou então legião. Não temais cruéis tropas. Não temais cruéis tropas. Os grilhões que nos forjava. Olha lá, grilhões. Corrente de metal, né? Então, os metais que nos forjava. O homem usou palavras ímpias. Então, nós vimos que ímpias é cruéis. Então, o homem usou palavras cruéis. E essa, né, foi a nossa aula de hoje. Eu estou deixando para vocês lá no grupo de estudo alguns vídeos complementares da aula. Espero que vocês assistam, tá? E também estou deixando a correção da atividade de segunda-feira lá no grupo de estudo para vocês. E que Deus abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país e que cada um saiba fazer aquilo que for de melhor pela nossa pátria, pela nossa nação. Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus e aproveitem o feriado.